E para você, quem criou o mundo? Oxe, pergunta boa, né? Então, gente, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir esse vídeo, que eu não sei a hora que vai assistir. Espero que todos estejam bem e vamos seguir no nosso projeto Templo, né? Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo, embora o tema pareça bastante batido, mas eu garanto que tem muita surpresa aqui, que você vai cair da cadeira. Então, vamos seguindo até o final do vídeo. Beijos de luz, vamos viajar. Eu ouvi a vida inteira que quem criou o mundo foi Deus. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou o homem, Deus criou tudo, a bagaça toda. Até que um dia uma pessoa me disse, não, quem criou o mundo foi Orumilá. Eu falei, pronto, que babado é esse, né? Vamos lá. Eu, Luz, poderia simplesmente ter respondido, tá bom. Mas quem me conhece sabe que existe um problema comigo muito sério. Quando alguém me dá uma resposta pronta, principalmente sobre espiritualidade, eu quero saber de onde saiu aquela resposta, né? Não adianta tentar me enrolar porque não vai conseguir. Então, o que eu fiz? Fui procurar. E quanto mais eu procurei, mais interessante ficou. Porque, gente, eu descobri muita coisa. Eu descobri, inclusive, que a pergunta talvez não seja simplesmente quem criou o mundo. Talvez precisemos perguntar quantas respostas diferentes, olha, essa é boa, a humanidade deu para essa pergunta. Gente, é bem isso. Porque Deus criou, Olodumare criou, outras culturas atribuíram a criação a outras divindades ou forças. Outros povos construíram outras narrativas. E a ciência chegou muito tempo depois dizendo, calma aí, eu não sei dizer quem criou, mas consigo investigar uma parte de como chegamos até aqui. Então hoje nós vamos ao princípio. E eu não estou aqui para provar que a minha religião, até porque nem tenho, está certa ou que a sua está errada. Até porque se existe alguma coisa que eu quero combater no projeto Templo, é justamente essa necessidade humana de transformar espiritualidade em campeonato. Isso é uma coisa muito chata. Chata. Hoje nós vamos conhecer as histórias e depois eu vou dizer o que eu penso. Então vamos para o primeiro livro mais vendido do mundo, a Bíblia. Todo mundo conhece a Bíblia, né? Na tradição judaico-cristã, temos a narrativa do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A narrativa organiza a criação em etapas. Luz, firmamento, terra, vegetação, astros, animais e seres humanos. Essa história se tornou tão culturalmente dominante no Ocidente que muita gente cresceu sem sequer perceber que estava aprendendo uma narrativa religiosa específica sobre criação. Existe diferença, tá, gente? Para muita gente, não era a minha religião ensina que Deus criou o mundo. Era simplesmente Deus criou o mundo. E, aliás, isso segue até hoje, né? E ponto. Só que não. O planeta não começa nem termina no universo judaico-cristão. Engano de quem pensa isso. E o Islã? Quando chegamos ao Islã, encontramos novamente um Deus criador. Lá no Alcorão, né, o livro sagrado do islamismo, Alá cria os céus, a terra e aquilo que existe entre eles. Há passagens que falam dessa criação em 6 dias, termo que também recebe interpretações como períodos ou etapas em leituras religiosas. E isso já nos mostra uma coisa muito importante, né? Judaísmo, cristianismo, islamismo não apareceram em 3 planetas diferentes, né, gente? É tudo dentro do planeta Terra. São tradições abraâmicas com personagens, histórias e conceitos que se relacionam historicamente. Então, assim, é bem natural encontrarmos convergências.
Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um rolê. Vamos sair desse universo, porque o mundo, gente, ele é muito maior. Ele é muito maior do que nos ensinam, do que a nossa estreita visão enxerga. E a tradição iorubá não podia faltar, né? Aqui aconteceu uma coisa particularmente interessante comigo. Eu ouvi, quem criou o mundo foi Orunmila. E aí eu fui lá estudar mais uma vez e encontrei algo muito mais complexo. Não existe uma única frase universal que resuma toda a cosmogonia iorubá. Existem variações, sabe? Nas próprias tradições iorubás, existem variações nas tradições e narrativas. Uma referência importante sobre Ifé registra Olodumare como criador, enquanto Oduduwa e Obatalá, sob sua orientação, participaram da criação do mundo. Obatalá aparece particularmente associado à formação dos primeiros seres humanos. O The Metropolitan Museum of Art, e olha, gente, eu não sei muito bem no inglês não, tá? Se eu falei errado aí dá o desconto. E olha como estudar muitas coisas. Eu poderia simplesmente trocar Deus criou o mundo por Orunmila criou o mundo. E eu continuaria fazendo exatamente aquilo que eu estou questionando. Eu só teria trocado uma resposta pronta por outra resposta pronta. E não é isso que eu quero. Eu quero saber de onde essas histórias vieram. Sabe por quê? Eu gosto de ir até a última gota de ensinamento e de aprendizado. Eu não tenho interesse em aprender só o que me convém. Porque a gente, é muito legal as pessoas ficarem na sua zona de conforto para falar aquilo que lhe interessa, para defender a tese que lhe interessa, a tese que lhe convém, seja ela política, ou de futebol, ou de medicina. Então, assim, é muito fácil as pessoas fazerem as suas defesas pessoais, mas eu não sou dessa, não. E, gente, eu também erro. Por incrível que pareça, eu sou um ser humano, embora não pareça, né? Mas eu sou. Eu gostaria de ser metade humano e metade robótica, mas não consigo essa proeza, ainda não consegui até agora. Vai que daqui pra frente tem uma forma, vai ficar melhor pra mim, entendeu? Mas, por enquanto, eu continuo sendo ser humano. Eu também erro. A grande diferença é que eu busco não errar conscientemente. Entende? Tipo, é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho, e dane-se se tem algum estudo que fala diferente. Eu não, eu vou lá buscar, sabe? Porque eu não sou dona da verdade, mas você também não é. Os que estão dos nossos lados também não são. Então, nós temos que saber, né? Como dizem, ó, 2 orelhas e uma boca, ouça mais e fale menos. 2 olhos, observe mais. Então, isso me faz ser uma pessoa um pouco diferente, sim, tá? Então, é como eu digo, eu quero saber de onde essas histórias vieram. E antes disso tudo que eu já passei, vamos lá na Mesopotâmia. Você conhece a Mesopotâmia? Não? Tu vai conhecer agora. Porque muito antes do cristianismo existir, povos mesopotâmicos já contavam histórias sobre a organização e a criação dos cosmos. E nem ali existia uma única narrativa universal. Na tradição babilônica, preservada no Enuma Elish, encontramos Tiamat, Apsu, gerações de deuses e, posteriormente, a ascensão de Marduk, onde o próprio Metropolitan Museum observa que as evidências mesopotâmicas preservam diferentes ideias sobre a criação do mundo. Não é uma única história original compartilhada por toda a região. De Metropolitan Museum of Art, então, percebam uma coisa. O ser humano pergunta de onde veio há milhares de anos.
Mudam os povos, mudam os idiomas, mudam os deuses, mudam os símbolos, mas a pergunta permanece. De onde veio tudo isso? E a ciência? Aqui nós precisamos mudar a ferramenta. Porque até agora nós estamos falando de tradições religiosas, textos, mitos e cosmogonias. Quando a gente entra na ciência, não perguntamos qual Deus fez. A pergunta científica é: o que conseguimos observar, medir e testar sobre a história do universo? Pergunta bem diferente, né? E atualmente, sabe o que as evidências apontam? Elas apontam para um universo com aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Sabe o modelo do Big Bang? Ele descreve um universo que esteve em estado extremamente quente e denso, que passou por expansão e resfriamento. E isso não foi tirado de um livro, gente, porque alguém teve uma visão. Isso não foi tirado dos povos que vão contando uma história para outra. Não, existe evidência, evidência observável. Nós observamos a expansão do universo, observamos a radiação cósmica de fundo, uma espécie, né, de tipo vestígio térmico do universo muito jovem. Essa luz corresponde a uma época de aproximadamente 380 mil anos depois do início da expansão. E sabe o que eu acho particularmente bonito? É que a ciência chega extremamente longe e em determinado ponto ela diz: daqui eu ainda não sei. Ela não se ofende, ela não bate martelo. A própria cosmologia ainda possui questões fundamentalmente abertas sobre o que aconteceu em determinadas fases iniciais e o que teria produzido a inflação cósmica. Isso é importante, porque ciência não precisa inventar um personagem para preencher aquilo que ainda não consegue responder. A ciência não precisa desse paranauê, sabe? E religião não precisa fingir ser ciência para possuir certificado religioso de quem criou o mundo. São perguntas e métodos diferentes, sabe? Agora, eu vou dizer para vocês, eu quero dar a minha visão, a visão da luz. Se vocês me perguntarem agora, nesse exato momento, luz, então quem criou o mundo para você, sob sua ótica? E eu vou dizer para vocês com maior tranquilidade, a minha resposta vai decepcionar muita gente, né? Mas enfim, talvez decepcione quem esperava que eu apresentasse um RG, né, do criador, né? Não. Eu não sei quem criou o mundo, não. De verdade. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer isso. Eu não tenho, gente, a mesma concepção desse Deus aí que todo mundo baba ovo, essa coisa de grande parte que todo mundo possui, que é o Deusão, blá, blá, blá. Eu coloco esse Deus aí no meio de todos os deuses, sabe? Eu não coloco ele acima de todas as demais divindades, como se todo o restante estivesse abaixo dele, que fossem porcarias. Não, não faço isso. Quando eu olho para todas essas narrativas, sabe, uma possibilidade que faz sentido para mim é imaginar, e essa é bem legal, que diferentes deuses ou forças espirituais, elementares, como você preferir, todos eles participaram desse processo. Cada qual a sua maneira. Cada um fez uma coisa, cada um fez um pouquinho, ou todos se uniram e cada um deu uma ideia. E por que não? Né? Porque vocês vão dizer para mim, quem provou isso? Não, ninguém prova, é só um pensamento meu. Mas por que não pode ser? Porque a religião X diz que foi Oduduá, a Y diz que foi Orumilá, a Z diz que foi Deus, a Y diz que foi sei lá quem, que foi Alá, e por aí vai. E aí vem Maomé e sei lá mais quem. Pois é, eu, Luz, na fila do pão, sei lá, devo ser a última lá, nem sei, é mais tem pra mim, penso e creio nisso.
que esse universo de 13,8 bilhões de anos, ele precisou, sim, de vários construtores. E que nenhum deles está acima de ninguém. Todos estão juntos. Portanto, eu não vou transformar a minha possibilidade, o meu pensamento, em verdade universal. Se você quiser considerar a minha ideia, show. Se você também não considerar, show. Para mim é indiferente, tá? É uma maneira pela qual eu consigo pensar nesse tema hoje. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas por enquanto não mudei não. Já tô ficando velho e ainda não mudei de ideia. E amanhã? Amanhã sigo estudando. E se aparecer estudos novos, coisas novas, alguma coisa que amplie o meu entendimento, eu tenho todo o direito de ampliar minha visão. Porque eu não estudo para proteger resposta. Eu estudo para aprender. Isso é muito importante. E aqui começa o problema. Sabe qual é o problema? A humanidade tem várias narrativas tentando responder a mesma pergunta. De onde viemos? Isso poderia ser fascinante se não fosse, como eu costumo dizer, a ignorância das pessoas. Mas infelizmente não rola, né? Poderíamos colocar essas histórias, todas elas, lado a lado. Estudar, comparar, descobrir onde elas convergem, descobrir onde elas divergem, perguntar se houve contato cultural, perguntar o que cada história revela sobre o povo que a preservou. Mas nós, seres humanos, o ser humano, né? A gente consegue pegar uma das maiores existências, sabe? Uma das maiores perguntas, né, na verdade, da existência humana e transformar em briga. Por quê? Não basta eu acreditar no meu Deus. Eu preciso provar que o seu Deus está errado. É o ser humano, né? O meu criou, o seu não. O meu é verdadeiro, o seu é invenção. O meu aceita aquilo, o seu condena aquilo. E daqui a pouco a gente está saindo no tapa em nome dos seres que descrevemos, que isso para mim é a maior ironia, né? Diante dos seres que nós descrevemos como muito maiores e mais sábios que nós. E aí aqui eu tenho um problema muito sério, gente. É um problema meu grosseiro. Porque vamos pensar, nós estamos falando de uma realidade cósmica, e de novo eu vou repetir esse número, com aproximadamente 13 bilhões de anos. Galáxias, estrelas, planetas, matéria, energia, vida, consciência, átomos e por aí vai. Coisas que nós sequer compreendemos completamente. Essa é a grande verdade. Aí vem um alguém, olha pra mim e diz: quero destruir. Luz, a espiritualidade não aceita o seu banho, porque você usou erva seca. Aí, criaturas, eu quero me virar do lado avesso. A minha cabeça trava, a minha docilidade, que já não é muita, vai embora, que já não é, nem tem esse trem aí tão doce, né? Os meus clientes, eles gostam. Eu às vezes eu fico perguntando se eles realmente gostam de mim, porque eu sei que eu sou uma égua encarnada num ser humano, né? Aí em outra vida eu devo ter sido um bicho desse. Babá, que curte. Lúcio, Babá, passou? você vai comer o biscoito e você vai jantar daqui a pouco. Eu vou gravar o vídeo e vou te botar a comida. Você tá me ouvindo? Você não vai dormir sem jantar hoje, ok? 3 biscoitos, o seu pagamento. Vai ver o seu desenho, comer o biscoito e ficar calado. Eu, como eu disse, devo ter sido uma égua em outras encarnações. E nessa eu venho como ser humano, né? Mas assim, eu fico feliz que meus clientes gostam de mim. Mas tudo bem, eu acho que eles deviam ter um pouquinho mais de juízo. Então, como eu estava dizendo,
eu largo o pouco de docilidade que eu tenho, que é zero, às vezes é menos zero, e realmente aí me sobe um ódio crescente. A minha cabeça trava e eu digo que eu quero atropelar. Sabe por quê? Porque assim, você está me dizendo que uma inteligência espiritual capaz de participar de alguma maneira, né? Não importa a forma, de uma realidade dessa dimensão, uma espiritualidade que compreende galáxia, nascimento, morte, matéria, consciência, tudo que nós temos, sabe? Mas ele olha para minha panela e diz: essa folha perdeu água, essa folha perdeu o efeito, tá seca, trabalho cancelado. Presta para nada, só presta se for verde. Gente, não rola. Desculpa, não rola. Agora, se você disser para mim, na minha tradição, esse rito exige erva fresca, perfeito, beleza. Eu vou até compreender. Mas, veja só, tradição tem regra, certo? Rito tem estrutura. Uma determinada comunidade pode preservar uma prática de determinada maneira. Respeito. Até aí, belezinha? Tranquilo. Mas existe uma distância gigantesca entre dizer minha tradição ensina assim e dizer a espiritualidade inteira só funciona assado. Quando você pega e diz... deixa eu respirar, senão o ódio cresce. Vamos lá. Quando você pega e diz... Gente, eu tenho que respirar porque senão eu falo besteira. Quando você pega e diz... Deus... O que falam, né? A maioria das pessoas. Deus é o Deus supremo, é o Deus isso, é o Deus daquilo, é o Deus da cura, é o Deus do não sei o que lá, do não sei o que lá, do não sei o que lá. E aí, Deus... Aí você fala da Bíblia. Não, porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o livro das verdades, que tudo nele ali é real, é verdadeiro, é isso, aquilo, aquilo outro. Mas lá na Bíblia está escrito assim, segundo a Bíblia, que Deus disse: vem a mim como estás e eu te aceitarei como és. E aí eu chego numa igreja, sou uma bruxa, vou continuar sendo, mas eu quero seguir também aquela religião. Aí vem o homem e diz: não pode, você tem que largar o que você faz, a bruxaria, porque senão você vai ficar sentado no banco que Deus não vai te aceitar. Eu quero dar 3 tapas na cara. Quando me vem um espírita e bota um orixá e diz: ele só aceita se o banho for de erva fresca, porque seco ele não vai aceitar. Eu consigo imaginar o orixá, meu pai Oxóssi, Ossan, morto dentro de um caixão, revirando assim. Por que é isso? A verdade é essa. Repito. Se você disser para mim, na sua tradição não aceito, lá não aceita isso, ok, show. Agora, quando você pega, vou usar um termo que eu já falei que eu não sou muito de usar, mas eu sei que vocês gostam. O sagrado da sua tradição é o mesmo sagrado da minha tradição. Esse sagrado na minha tradição, ele aceita um monte de coisa, ou tudo. Ah, mas na sua ele não aceita. Então, ignorante, ou pequena, vou tirar o termo ignorante, porque senão daqui a pouco vai ter alguém me xingando. Pequena é a sua tradição. Desculpa. Porque o Deus é o mesmo. O sagrado é o mesmo. Mas na sua tradição ele é tosco, igual você. Na minha tradição ele é amplo. Desculpa. Ponto, falei. Ai, deixa eu falar. Vamos lá, gente. Eu não posso falar muito, não. Dá ruim. Uma coisa descreve, gente, a sua tradição. A outra pretende descrever as limitações do próprio mundo espiritual. Não rola. E aí eu pergunto,
Será que a espiritualidade é pequena? Porque eu, graças aos deuses, não enxergo ela dessa forma. Mas vamos lá. Será que ela é pequena? Ou será que somos nós que estamos tentando colocá-la dentro de caixas pequenas demais? Essa pergunta fica para você responder aí nos comentários. E o fanatismo? E isso vale, gente, para qualquer religião, tá? Fanatismo não precisa de religião específica. Ele precisa de método. Ele começa quando a minha fé deixa de orientar a minha vida e começa a querer governar a sua. A minha lei não serve para mim, mas serve para você. Eu posso acreditar profundamente no candomblé, na umbanda, enfim, não importa. Você pode acreditar profundamente no cristianismo. Outra pessoa pode acreditar profundamente no islamismo. Outra pode trabalhar só com Hecate, não acreditar em nada disso aí que foi dito antes. Eu posso acreditar em Lúcifer, como acredito e amo Lucifer. Outra pode não acreditar em divindade nenhuma, ser um ateu. O problema não está necessariamente na profundidade da crença. O problema começa quando eu digo, como eu acredito nisso, você também é obrigado a acreditar. Ou, na minha casa sempre foi assim, portanto, você também fará assim. Ou ainda tem mais. Meu Deus determinou isso. E, portanto, eu tenho autoridade sobre a sua consciência. Gente, olha. Aí a gente deixa de compartilhar crença, porque a gente começa a disputar poder. E muito provavelmente esteja aí uma das grandes ironias, sabe? Nós atribuímos aos deuses sabedoria imensa. Atribuímos poder, criação, conhecimento. E depois a gente diminui essas mesmas divindades até elas caberem perfeitamente dentro das nossas próprias limitações. Que ridículo é isso. Talvez Deus não seja pequeno. Talvez o Lodumaré não seja pequeno. Talvez o Orumilá também não seja pequeno. Talvez os orixás não sejam pequenos. E muito provavelmente nenhuma dessas divindades sejam pequenas. Eu, pelo menos, não creio que elas sejam pequenas. Talvez o ser humano esteja tentando colocá-las em caixas pequenas demais. E aí fica uma pergunta que eu quero deixar para você. Vocês que estão aí assistindo esse vídeo. As religiões descrevem os limites dos deuses ou os limites da compreensão humana sobre eles? Vou repetir para vocês a pergunta, né? As religiões descrevem os limites dos deuses ou ela descreve os limites da compreensão humana sobre os deuses? Conseguiram perceber a diferença? E aí, já encerrando esse vídeo, gostaria de falar muito mais, mas vem outros aí bons, igual a esse, vão ver até melhor. A humanidade criou, gente, e preservou inúmeras narrativas, tentando responder a mesma pergunta. De onde veio tudo isso? A ciência nos oferece hoje uma história observável do universo que remonta a aproximadamente 13,8 bilhões de anos, né? As religiões oferecem respostas sobre propósitos, agentes, criadores, divindades e significado. E, gente, ainda existe pergunta que nenhuma das duas encerrou definitivamente, nem a ciência e nem as religiões. Talvez não haja, assim, vergonha nenhuma em dizer eu não sei. Eu, pelo menos, não tenho vergonha de falar eu não sei. Eu não sei quem criou o universo. Eu não sei. Eu posso ter a minha percepção. Você pode ter a sua. Outra pessoa pode ter outra. Mas existe uma coisa que me parece profundamente contraditória. Acreditar que uma única divindade seja grande o suficiente para participar da criação do universo, tá? E pequena demais
para compreender a diversidade humana. Isso para mim é muito contraditório. Talvez o problema nunca tenha sido perguntar quem criou. Talvez o problema tenha começado quando decidimos que somente a nossa resposta tinha direito de existir. E se aquilo que chamamos de Deus, deuses ou espiritualidade é grande o suficiente para estar por trás de tudo isso, de todo esse universo maravilhoso, talvez também seja grande demais para caber exclusivamente dentro da nossa religião. Pensa nisso, gente. Esse é o Projeto Templo. Aqui, eu, Luz, não quero ensinar você no que acreditar. Eu quero trazer história, tradição, evidência, contradição e pergunta. Sabe por quê, gente? Porque conhecimento não precisa destruir fé. Às vezes, ele só precisa tirar a fé de dentro de uma caixa. E mais nada. Tá certo? Não esquece, curte, compartilha, deixa seu comentário. Não importa o que você pensa, compartilha. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Certo? Beijos.